Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Pedro Dong, capítulo 3. Tema desta semana: os desvios da Igreja nos primeiros séculos. Meta de hoje: leitura das páginas 38 a 41. A base de nossa fé. A base de nossa fé está na verdade sobre nosso Deus, o qual em sua essência é um, mas também é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se explica isso? Ele é um ou três. Embora o homem tente sistematizar a verdade sobre a Trindade para que sua mente lógica possa entendê-la, a palavra de Deus não se entende com a mente lógica, e sim com o Espírito. Se pudéssemos entender com a mente humana de forma lógica todas as coisas de Deus, não precisaríamos dele. Deus está muito além da compreensão da mente lógica do homem. Por essa razão, o homem começou a sistematizar o ensinamento sobre a Trindade a fim de entendê-lo, e a partir daí muitos erros surgiram. A respeito de ensinamentos diferentes e heresias, uma nota da versão Restauração diz: os escritos de Paulo foram completados por volta de 67 d.C. Seu ministério completivo foi danificado pela apostasia que precedeu e sucedeu sua morte. Quase um quarto de século depois, por volta de 90 d.C., os escritos de João foram produzidos. O ministério de João não era apenas remendar o ministério rompido de Paulo, mas também consumar toda a verdade divina, tanto do Antigo como do Novo Testamento, tanto dos Evangelhos como das Epístolas. Nota 1 de 1 João 1:1. O ministério de João foi importante no final do primeiro século para remendar as redes que foram rompidas por esses ensinamentos diferentes e as muitas heresias, principalmente com relação à Trindade. O ministério de João é muito importante para o momento em que vivemos, para a conclusão desta era. Por meio de seus escritos, João nos trouxe as revelações do livro de Apocalipse, dadas no final do primeiro século para orientar os cristãos até a volta do Senhor, até que ele conclua esta era. As heresias que surgiram no final do primeiro século. Docetismo. Em sua primeira epístola, João menciona os anticristos. Segunda epístola de João, versículos do 18 ao 19. Todavia, ele não se referia ainda ao anticristo, o homem da iniquidade que virá. Esses anticristos mencionados por João referem-se àqueles que negam a divindade de Cristo, que negam também o Pai e o Filho, versículos do 20 ao 25. Havia inclusive naquele tempo um herege sírio, chamado Cerinto, de ascendência judaica, educado em Alexandria. Sua heresia era uma mistura do judaísmo, gnosticismo e cristianismo. Ele negava a divindade de Jesus e dizia que o Espírito de Cristo veio a Jesus no batismo e o abandonou antes da crucificação. Se você nega o Filho, ou seja, se nega que Jesus é o Cristo e que ele possui a divindade, está negando também o Pai. A vida eterna que vem do Pai está no Filho, por meio de quem temos acesso ao Pai. Sendo assim, quem tem o Filho tem o Pai, e quem nega o Filho também nega o Pai. João, capítulo 14, versículos do 9 ao 11. No final do primeiro século, surgiu também o docetismo. Para entender o que isso significa, destacamos a nota da versão Restauração que diz: esse nome deriva da palavra grega que quer dizer parecer, ter aparência de. Visão herética dos docetas era que Jesus não era um verdadeiro homem, mas apenas parecia sê-lo para eles. Era meramente um fantasma. O docetismo estava misturado com o gnosticismo, que ensinava que toda a matéria era essencialmente maligna. Portanto, os docetas ensinavam que, já que Cristo é santo, jamais podia ter a contaminação da carne humana. Ensinavam que seu corpo não era carne nem sangue verdadeiros, mas meramente um fantasma ilusório, transitório, e assim ele não sofreu, não morreu, não ressuscitou. Essa heresia danifica não somente a encarnação do Senhor, como também a sua redenção e ressurreição.
O docetismo era um aspecto característico dos primeiros anticristãos que induzia ao erro a quem João tinha em vista aqui e em 2 João 7. O espírito de tais pessoas certamente não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Nota 1 de 1 João 4:3. Segundo a compreensão deles, a matéria que temos em nosso corpo é essencialmente maligna. Por essa razão, é preciso castigar o corpo, privá-los de suas necessidades e de conforto. Amado leitor, se essas coisas penetram em nosso meio, acabarão com a base de nossa fé. Esse é o desejo de Satanás. O docetismo destrói a verdade contida nos seguintes versículos do livro de Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Hebreus capítulo 2, versículos do 14 ao 15. A Bíblia afirma que Jesus participou da carne e do sangue que nós temos. Se ele não tivesse participado de carne e sangue, não teria destruído na cruz o diabo. Contudo, o apóstolo Paulo diz que ele não participou do pecado da carne, e sim que veio em semelhança de carne pecaminosa. Romanos 8:3. A carne que Cristo tomou tem a mesma semelhança da carne que nós temos, porém sem pecado. E quando ele foi crucificado, levou também à cruz o diabo. Por isso Satanás quer destruir essa verdade, essa base. Vejamos ainda. Os gnósticos e os serínteos não criam que Jesus e o Cristo eram idênticos. Portanto, não eram filhos de Deus, não eram nascidos de Deus. Mas todo aquele que crê que o homem Jesus é o Cristo, Deus encarnado, João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14, e o capítulo 20, versículo 31, nasceu de Deus e tornou-se filho de Deus. João capítulo 1, versículos do 12 ao 13. Esse tal ama Deus Pai, que o gerou, e também ama os irmãos que nasceram do mesmo Pai. Isso explica, confirma e fortalece o que está registrado em 1 João, capítulo 4, versículos do 20 ao 21. Nota 1 de 1 João, capítulo 5, versículo 1, da versão Restauração. João começa seu evangelho mostrando que, de fato, Cristo é Deus. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui, o Verbo se refere a Cristo, ao Filho. Há vários versículos que confirmam que Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 14, capítulo 20, versículo 31, e 1 João capítulo 5, versículos do 20 ao 21. João ainda nos diz que ao crer no nome do Senhor, nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículos do 12 ao 13, e 1 João capítulo 4, versículos do 20 ao 21. Satanás quer tirar a base de nossa fé, pois sabe que é pela fé que vencemos a ele e o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Aqui o Verbo refere-se a Cristo, ao Filho. Há vários versículos que confirmam que Cristo é Deus. João capítulo 1, versículo 14, capítulo 20, versículo 31 e 1 João capítulo 5, versículos do 20 ao 21. João ainda nos diz que ao crer no nome do Senhor, nos tornamos filhos de Deus. João capítulo 1, versículos do 12 ao 13 e 1 João capítulo 4, versículo do 20 ao 21. Satanás quer tirar a base de nossa fé, pois sabe que é pela fé que vencemos a ele e o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículos do 4 ao 5. Não podemos deixar que ninguém nos desvie dessas verdades tão importantes. Por isso, nos dias atuais, é crucial ouvir e acolher a palavra profética, pois é Deus quem fala e quem a confirma. Hebreus 2:1.